Os antigos gregos acreditavam que proporções perfeitas eram a chave para o belo rosto de uma mulher. Eles não teriam valorizado a beleza peculiar de uma estrela de cinema moderna como Meryl Streep ou Lady Gaga. A papada nas mulheres de Rubens ofenderia as lentes dos fotógrafos de modas atuais. E os vitorianos, que achavam que os lábios minúsculos em forma de botão de rosa eram um elemento por excelência da beleza, ficariam horrorizados com as bocas carnudas e sensuais admiradas atualmente. A história mostra que os padrões de beleza estão em constante mudança. Quase todo mundo concorda que certas mulheres são realmente lindas, mas o que realmente constitui a beleza em qualquer época é muito complexo. Os rostos entram e saem de moda a qualquer hora. No entanto, é a ligação entre moda e política que parece determinar os padrões de beleza. A primeira tentativa de padronização da beleza humana de que se tem registro parte da Grécia Antiga, tanto que a palavra estética tem origem grega e significa compreensão pelos sentidos. O modelo de beleza ideal deveria combinar harmonia e equilíbrio, valorizando as medidas proporcionais. Isso valia também para as artes e a arquitetura. O culto ao corpo entre os jovens previa que fossem fortes para serem soldados ou atletas. Os exercícios físicos também eram comuns entre as mulheres, que evitavam o bronzeado por não ser considerado belo. Para os gregos, a beleza era considerada uma excelência, assim como a honestidade ou a bravura. A beleza física para eles era importante, mas também tinha que ser combinada com a bondade do espírito. Em uma ode muito antiga, Platão nos conta que os 3 desejos de todo grego era ver beleza, ser saudável e ficar rico por meios honestos. Os gregos eram tão preocupados com a beleza de seus filhos que colocavam estátuas de Afrodite ou Apolo, as 2 divindades da aparência física, em seus quartos para ajudá-los a conceber lindos filhos. O segredo da beleza para os padrões gregos estava nas proporções harmoniosas das características faciais. Havia um apelo racional e místico. A matemática era a chave para a forma. Os gregos inventaram a ciência da fisionomia. A ciência era tão desenvolvida que os gregos até liam o caráter de uma pessoa a partir de características físicas. Platão via a estrutura do corpo e do rosto humano como sistema de tríades. Para os matemáticos gregos, o número 3 tinha um significado especial. O rosto perfeito era dividido em 3 seções: da linha do cabelo aos olhos, dos olhos ao lábio superior e do lábio superior ao queixo. O rosto ideal tinha 2/3 da largura e da altura. Séculos depois, observadores também procuraram a fórmula matemática indescritível para definir a beleza. No século XVIII, o professor de arte Antoine Migues examinou estátuas gregas e criou uma fórmula complicada para duplicar um rosto bonito pelos padrões gregos. Ele determinou o tamanho dos olhos, o espaço entre eles, onde a linha do cabelo deveria começar na testa e a distância exata da ponta do nariz aos lábios. Mas quando Johann Winckelmann, um dos primeiros historiadores a examinar os ideais de beleza, procurou a beleza perfeita na arte grega, ele concluiu que era difícil encontrá-la, se é que existia. Se, disse ele, fosse absolutamente claro o que é a verdadeira beleza, então os homens não difeririam tanto em suas opiniões. Certas características, segundo o historiador, eram reconhecidas pelos gregos como belas. Um nariz reto, uma testa baixa para a aparência da juventude e sobrancelhas perfeitas, chamadas sobrancelhas da graça, que formavam um arco delicado logo acima do osso da sobrancelha. Particularmente atraentes eram as sobrancelhas que cresciam juntas sobre o nariz, uma característica que certamente não achamos muito belas nos dias atuais. A boca, admirada pelos gregos, era semelhante à moda atual, naturalmente avermelhada, com um lábio inferior um pouco mais cheio que o superior. O queixo grego perfeito era redondo e liso e não tinha nenhuma covinha. Estas não foram consideradas atraentes nos séculos anteriores. Para os gregos, o critério mais importante para a beleza era o cabelo. O cabelo loiro, da cor do linho, era considerado mais bonito. Por isso, não é por acaso que muitos deuses gregos são retratados como loiros. O cabelo das mulheres era usado de forma simples, penteado e repartido acima da testa, reunido na parte de trás da cabeça e torcido com fitas em coque alto. Para alcançar o visual desejado, as mulheres gregas usavam maquiagem, incluindo pó, rouge feito de uma raiz importada da Síria, lápis preto e vermelho e perfume,
todos aplicados antes de um disco de metal brilhante que refletia seus rostos. E, para esconder os sinais indesejados de envelhecimento, as mulheres gregas enfeitavam suas rugas com chumbo branco e tingiam os cabelos para cobrir os grisalhos. Porém, o uso de maquiagem era limitado às cortesãs, porque a beleza não era considerada importante para a dona de casa grega. Como certa vez disse o orador Demóstenes, um homem se casava para ter um fiel cão de guarda em casa. A beleza e a gratificação dos sentidos vinham da amante. Os romanos continuaram de onde os gregos pararam. No primeiro século, o poeta romano Ovídio escreveu o primeiro manual de conselhos de beleza. A ciência da maquiagem era bem conhecida no mundo antigo. As mulheres das classes altas seguiam as recomendações de Ovídio e preparavam seus cosméticos de acordo com suas fórmulas. As mulheres romanas também pintavam seus cabelos se ficassem grisalhos, manchavam a pele enrugada com cera para torná-la mais suave e substituíam as sobrancelhas perdidas por outras feitas de pele. Mulheres bonitas da Idade Média do século XIII ao XV foram encontradas nas lendas do rei Arthur e em vários poemas. Os padrões de beleza eram muito específicos. O cabelo deveria ser loiro e fino como fio de ouro, e se a natureza não fornecesse a cor adequada, poderia ser produzido por corantes importados do Oriente. E os olhos cinzas eram valorizados acima de tudo. Recebendo influências da cultura judaica cristã, a partir da Idade Média, as representações de nu e culto ao corpo dão lugar ao recato, especialmente o corpo feminino que era considerado como tentador. Assim, na Idade Média, o conceito de belo estava conectado ao divino, ao plano espiritual e às virtudes morais. Por questões morais, as vestimentas deveriam ser longas e esconder o corpo atrás dos trajes volumosos. Imperfeições físicas do corpo eram consideradas ligadas às da alma, ou seja, eram resultados de pecado. Para serem consideradas belas, as mulheres medievais deveriam seguir a figura da Virgem Maria. O conceito de beleza feminina entrou em uma nova era com o Renascimento italiano do século XV. Botticelli, Leonardo e Rafael pintaram uma procissão de rostos maravilhosos variados, mas todos unidos por uma certa beleza séria. As Madonas de Botticelli são adoráveis, porque parecem delicadas e destrutíveis. Já as Virgens de Leonardo mostram uma mulher que é bela não porque suas feições sejam perfeitas no sentido grego, mas porque seu rosto transmite uma sensação de mistério combinada com ternura materna. O padrão de beleza de Rafael moldou o trabalho dos artistas por séculos. Sua imagem de beleza era requintada e não ameaçadora. Embora menos monumental que os gregos, ainda era harmônica, pois Rafael entendia a psique feminina. Um espírito de investigação científica também permeou a arte renascentista. Artistas como Leonardo da Vinci e Albert Dürer investigaram as proporções faciais, mas estavam procurando um guia para o desenho em vez de um cânone de beleza. No entanto, outros artistas naquela época tentaram chegar a uma fórmula. Firenzola, um escritor italiano do século XVI, definiu a face ideal nos mínimos detalhes, identificando até variações de cor nas espirais da orelha. Na Inglaterra, as mulheres elegantes do século XVI tinham seu próprio ideal de beleza, a Rainha Virgem Elizabeth I. Elas imitavam seus cabelos, tingidos de vermelho, as sobrancelhas depiladas e a beleza facial auxiliada por espessas camadas de cosméticos. Loções, poções, pomadas e cremes eram vendidos em feiras e fabricados em casa. Um cosmético popular da época era o ceruse veneziano, uma substância feita de chumbo branco que ajudava as mulheres a alcançar a palidez branca fantasmagórica tão procurada pelos elisabetanos. Naquela época, o banho tornou-se aceitável. Infelizmente, muitas poções cosméticas da época não eram tão inocentes quanto a água. Uma loção de marca do século XVI, a água de Salomão, era feita de sublimação de mercúrio e garantia a eliminação de todas as manchas, sardas e verrugas do rosto. E olha, a poção eliminava mesmo, mas no processo também removia a maior parte da camada externa da pele da pessoa que aplicava. Na era elisabetana, as mulheres começaram a perceber que os dentes podres não eram atraentes. Então, inventaram pasta de dente de mel e açúcar, ou ossos esmagados e casca de frutas para esfregar em seus dentes ruins.
Mas se tudo falhasse, elas recorriam ao truque de manter a boca fechada. Os anos 1600 foram a época em que a indústria editorial de beleza ganhou força com livros, tutoriais sobre como fazer cosméticos em casa, limpar os dentes e pintar o cabelo. Um conselho era muito comum: se seu cabelo caísse depois de tingi-lo com ácido sulfúrico, era melhor que você usasse uma peruca. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!